Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é João Paulo Farias, sou consultor de implantação aqui da Zion Logitech. Sejam bem-vindos ao Zion Log Academy. Na aula de hoje, a gente vai fazer a compreensão dos cadastros dos endereços, ou seja, das posições que eu tenho ali dentro do meu estabelecimento, do meu galpão. Então a gente vai pensar no cenário que a gente tem um galpão logístico com vários endereços, ok? Então a gente vai pensar no cenário do nosso estabelecimento, onde a gente tem as posições, que são os nossos endereços, onde a gente armazena os nossos produtos, ok? Então a gente vai compreender como a gente faz os cadastros desses endereços, como a gente consegue desenhar um layout dentro da ferramenta de acordo com o layout que a gente já tem na nossa operação física ou até mesmo um novo layout, e o cadastro da espécie endereço. A gente vai ver que a espécie endereço é uma relação que existe dentro do meu endereço, e isso vai me apoiar muito. O sistema vai me trazer essas opções dentro da espécie endereço para que eu consiga relacionar algumas informações dentro do processo de cadastro de endereços. Então, acessando inicialmente a ferramenta Zion MLW, a gente tem também duas opções de cadastro de endereço. Quando a gente está falando de cadastro de endereço em massa, a gente acessa a guia avançado Gerar Endereços. Importante, essa guia ela é a nível de estabelecimento, ou seja, as posições que eu estou criando, os endereços que eu estou criando para conseguir armazenar os meus produtos, eles são a nível de estabelecimento. Eu posso ter o meu estabelecimento 1 ou estabelecimento 2, e são endereços, posições diferentes que eu posso ter em cada um deles. Então, nesse cenário, a gente está fazendo especificamente um cadastro de endereços em massa no estabelecimento 1, ok? Dados gerais para o endereço. Então, a primeira coisa que o sistema vai solicitar é o tipo do endereço que a gente está criando. No WMS, existem dois tipos de endereço que a gente vai utilizar. O 160, que é o nosso endereço mais conhecido como tipo de endereço de doca, e também o tipo de endereço 170, que é a unidade final. Entende-se por unidade final o nosso endereço de armazenagem, onde a gente armazena os produtos quando a gente recebe e onde a gente coleta os materiais no momento da expedição. Os nossos endereços de 160, que são a doca, elas podem ser doca de entrada ou até mesmo doca de saída, ok? Ou até mesmo os dois. Então, eu também consigo ter essa relação a partir dos meus endereços de doca. No exemplo que a gente vai fazer, a gente vai cadastrar endereços de unidade final, ou seja, posições finais dentro do meu estabelecimento, posições na qual eu vou armazenar os produtos. Em seguida, a gente cai no campo de espécie endereço. Para a gente poder entender um pouco melhor o que é espécie endereço, a gente pode clicar aqui no nosso atalho. Assim que a gente clica no atalho, o sistema vai abrir as espécies endereço que a gente tem com relação ao estabelecimento 1. Inicialmente, dentro da espécie endereço, existem alguns parâmetros necessários para a gente poder ter uma espécie de endereço específica. E a gente vai criar uma a partir de agora. Para a gente poder criar uma espécie de endereço nova e compreender quais são os parâmetros necessários para utilizá-la, a gente vem aqui na guia de espécie endereço e clica em adicionar novo registro. Em seguida, ele vai carregar um código sequencial de espécie e aqui a gente vai fazer o cadastro de uma nova espécie. O tipo de endereço, ele vai perguntar quais são os tipos de endereços que vão ocupar aquela espécie. No nosso cenário, a gente vai colocar os 170, que são as unidades finais da qual a gente está fazendo o cadastro nesse momento, ou seja, as posições finais para a gente poder fazer a armazenagem dos nossos produtos. Em seguida, o sistema vai solicitar a cubagem dos nossos endereços, então a gente informa a largura, comprimento e altura. Também a gente pode relacionar o peso máximo que cabe naquela posição, ou seja, nos endereços que estão relacionados à espécie endereço que a gente está criando, existe um peso máximo que deve ser considerado. Também pode ser parametrizado, mas não é uma parametrização obrigatória. Essa largura, comprimento e altura, ela vai ser importante porque no momento que a gente relaciona essas informações, qualquer endereço cadastrado e relacionado a essa espécie vai aderir a essa cubagem. Então a gente vai compreender que o endereço vai ter as parametrizações necessárias e também vai ter uma cubagem específica a partir da espécie endereço que está relacionada a ele. O parâmetro de espécie armazenagem ele deve ser preenchido. Se for uma posição de espécie endereço para armazenagem, a gente pode colocar, por exemplo, qualquer quantidade. Então o sistema entende que essa é a espécie da qual a gente está fazendo a relação dentro do cadastro. O parâmetro validar quantidade de UA por espécie endereço, ele deve ser marcado uma vez que a gente quer validar quantas UAs estão relacionadas ali por espécie endereço. Ou seja, em um cenário em que eu tenho uma posição de porta-pallet que cabe somente uma UA por posição, eu posso fazer essa relação dentro da espécie endereço que eu estou criando. E eu marco esse parâmetro para validar a quantidade das UAs que cabem por espécie endereço. Com o parâmetro marcado, a gente pode gravar e salvar as alterações da nossa nova espécie endereço.
com a espécie endereço 6 criada, para a gente poder relacionar quantas UAs, ou seja, quantas UAs que vão caber nos meus endereços que estão relacionados à espécie endereço 6, espécie endereço estabelecimento 1, eu preciso acessar o menu tipos de UA. Aqui dentro, a gente vai inserir um novo registro. Em seguida, quando a gente clica em inserir um novo registro, o sistema vai perguntar qual tipo de UA que eu estou me referindo. Pode ser que caiba mais de um tipo de UA dentro do endereço. Pode ser que para o tipo de UA1, pallet padrão, por exemplo, caibam 3 UAs. E pode ser que para o tipo de UA2, pallet de alumínio, caibam só uma. Então, nesse cenário, eu preciso colocar o tipo de UA da qual eu estou me referindo dentro daquele endereço. Então, a gente colocou, por exemplo, o PBL, que seria o nosso pallet de alumínio, e aqui a gente vai colocar qual a quantidade de UAs que vão caber a partir daquela espécie endereço relacionado. A gente vai colocar a quantidade de UA e quantidade de UA base como 1, significando que cabem somente uma UA dentro daqueles endereços que estão relacionados à espécie endereço 6. O parâmetro desconsiderar uma vazia na ocupação do endereço deve ser marcado uma vez que, se eu tenho as vazias sistemicamente falando, o sistema considera que elas devem ser desconsideradas uma vez que eu tento armazenar outra UA naquele endereço. Se esse parâmetro estiver desmarcado e eu tenho uma UA vazia sistemicamente falando, o sistema vai proibir que eu faça qualquer movimentação de UA ou armazenagem de UA naquele endereço, porque o sistema entende que aquele endereço possui uma UA vazia e está ocupando uma das quantidades que o sistema está permitindo por espécie e endereço. Assim que eu finalizo as parametrizações, eu posso clicar em gravar o registro e o sistema passa a entender que do pallet de alumínio, que é o PBL que a gente relacionou, cabem somente uma UA dentro dos endereços que estão relacionados à espécie endereço 6, espécie endereço STAB1. Assim que a gente finaliza o cadastro da espécie endereço, a gente pode selecioná-la para poder criar os nossos endereços. A região endereço não é uma informação que é obrigatória, mas pode ser criada no mesmo formato da espécie endereço. Uma vez que eu clico aqui no botão de atalho, o sistema traz as regiões de endereço que eu posso criar, por exemplo. Então a gente pode ou não relacionar a região geral, por exemplo. No nosso cenário a gente não precisa, pois não é obrigatório. Prioridade de expedição. Esse parâmetro ele é muito importante com relação às prioridades que esses endereços vão seguir. Uma vez que eu tenho endereços do início ao fim, eu vou criar, por exemplo, uma rua toda dentro desse cadastro, eu preciso colocar a relação das prioridades de expedição. Se eu criar todos os endereços sequencialmente, ele vai criar uma prioridade específica para cada endereço. A prioridade de expedição ela vai refletir especificamente nas prioridades das quais os endereços são sugeridos no processo de picking. Ou seja, as minhas posições de nível 1 devem estar com as prioridades maiores do que os endereços de posição de nível 2, 3 e 4, por exemplo. Nesse cenário, no momento do picking, no momento da coleta do meu material, o sistema vai priorizar pegar os endereços de posição nível 1. Nesse cenário, o operador vai conseguir trabalhar tranquilamente dentro da operação. Para a gente poder fazer esse cadastro inicialmente, a gente vai colocar a prioridade 1 com o intervalo de 1. O intervalo ele vai servir especificamente para, se em algum momento eu precisar criar um subnível dentro do meu endereço, eu tenho um intervalo de 1 para que eu consiga fazer as relações de subníveis dentro dos meus endereços. As informações de cubagem elas já vão ser carregadas automaticamente por conta da espécie endereço que está relacionado ao cadastro que eu estou realizando, ok? Uma vez que eu coloco a espécie, o sistema carrega a cubagem automática. Se eu quiser alterar essas informações, também é possível. Em seguida, a gente tem alguns parâmetros que podem ser utilizados dentro do processo. Uma vez que eu marco os parâmetros disponível saída, entrada e movimentação, eu estou sinalizando que meu endereço pode ser tanto para armazenagem, quanto para expedição, quanto para movimentação de mercadorias. Então, um endereço que pode ser utilizado para vários formatos dentro da minha operação. O parâmetro alterar endereço existente, uma vez que ele é marcado, eu estou me referindo aos endereços que já estão criados. Então ele só é utilizado para quando a gente não vai cadastrar endereços novos, e sim alterar endereços pré-existentes dentro da ferramenta. Assim que a gente finaliza a parametrização dos dados gerais, a gente passa para a formatação da etiqueta do endereço. Nessa etapa, a gente vai parametrizar exatamente qual é o formato da etiqueta que a gente quer dentro da ferramenta. Ou seja, se a gente quer parametrizar uma rua A, uma rua B, por exemplo, ou qualquer outro formato de endereços, eu posso trazê-lo aqui para dentro da formatação das etiquetas de endereço na ferramenta. No nosso exemplo, a gente vai fazer uma rua com um caractere, em seguida 2 números e depois o último número, todos eles separados por ponto. Então, dentro da parametrização, a gente tem a opção de trabalhar com prédio, área, rua, fila, andar e também subnível se necessário.
Para a gente poder colocar separadores, a gente precisa preencher esses campos. Pode ser um ponto, pode ser até mesmo um traço. Tudo depende da formatação dos endereços que a gente já possui ou que a gente deseja cadastrar dentro da ferramenta. No nosso exemplo, a gente vai utilizar traços. Então, no separador, no inicial, a gente vai colocar um traço, por exemplo. Então, na nossa rua, a gente vai colocar um traço no campo de separador. Se tem mais campos, eu quero separar por pontos ou por traços, eu posso colocar dentro dos campos de separador. O sistema vai entender que é naquele formato que eu quero separar cada caractere específico. Em seguida, a gente vai encontrar o parâmetro exibir. Ele é utilizado justamente para exibir aquele parâmetro dentro da criação das etiquetas de endereço. Uma vez que eu flego o parâmetro exibir dentro do campo rua, eu quero que esse campo seja exibido na formatação das minhas etiquetas, ou mesmo para qualquer outro dos parâmetros dentro da tela. Os campos de início e fim sinalizam o início e o fim da minha parametrização. Ou seja, se eu estou parametrizando da rua A à rua C, eu preciso colocar da rua A até a rua C. Então o sistema vai entender que ele vai correr a rua A rua B e a rua C para poder fazer esse cadastro também. No nosso exemplo, a gente vai colocar a rua T inicialmente para a gente poder compreender. O mesmo cenário a gente vai encontrar dentro das parametrizações da fila. Se eu estou criando 5 filas, por exemplo, eu posso colocar da fila 01 até a fila 05. Eu consigo utilizar as setas de apoio para poder preencher as quantidades. Então aqui o sistema entende que eu tenho a fila do 1 ao 5, ok? Contabilizando as demais filas que eu também tenho dentro desses números. Em sequência, a gente tem também o andar. Eu posso trabalhar com vários níveis de andar. Tudo depende da minha formatação de endereços dentro do meu estabelecimento. No cenário aqui, a gente vai parametrizar 7 andares. Então, aqui a gente pode colocar do 1 e utilizar as setas de apoio até o 7. O que é mandatório nas quantidades que são preenchidas aqui dentro. Quando eu estou me referindo a letras, ou seja, caracteres, no campo de formato, eu preciso colocar o C de caractere, por exemplo, ou um caractere específico, como por exemplo o A. Então o sistema entende que eu estou me referindo a um caractere. Por isso que o campo de formato deve ser preenchido dessa forma. No formato da fila, por exemplo, a gente utilizou 2 números, ou seja, o sistema entende que aqui ele vai utilizar também 2 números para fazer a sequência, ok? No campo de andar, a gente utilizou um número só. Se a gente colocar outro número, o sistema vai fazer a atualização do andar, compreendendo então que a gente está se referindo a 2 números no campo de andar, ok? Assim que eu finalizo toda a parametrização da formatação da etiqueta dos meus endereços, eu posso dar um executar para ver quais são os endereços que vão ser gerados a partir dessa parametrização que foi realizada. Bom, pessoal, então a gente pode ver dentro dessa tela que foram criados todas as posições conforme a gente parametrizou. Então, do T0101 ao T0107 e assim por diante, de acordo com todas as filas que a gente parametrizou. Os endereços podem ser criados com o tipo endereço 170, ok? A espécie endereço 6, que é a relação que a gente acabou de fazer, e aqui toda a formatação dos endereços com também as cubagens, ou seja, exatamente a largura, o comprimento, a altura e o peso máximo daqueles endereços. Também a disponibilidade desses endereços, se eles estão disponíveis para entrada, saída e movimento, e aqui, no último campo, as prioridades de expedição, ou seja, as prioridades estão indo do número 1 até o último número, ou seja, até o último endereço. Nesse cenário, se a gente faz uma rua toda, ele faz toda a prioridade como um sequencial nesse formato. Assim que eu finalizo a análise a partir dos endereços que serão gerados, eu posso clicar aqui em gerar. O sistema vai trazer um campo de confirmação, confirma a geração dos endereços, eu pressiono que sim. Em seguida, assim que finalizado, o sistema vai falar que foram incluídos 35 endereços no estabelecimento 1, do qual a geração foi realizada. Assim que eu finalizo, eu posso fechar a tela de gerar endereço e o sistema vai trazer uma informação importante. Deseja gravar as alterações de formato de etiqueta? Se a gente coloca aqui sim, o sistema vai gravar as etiquetas que a gente já preencheu. Ou seja, na próxima parametrização que a gente for realizar, vai ser ainda mais fácil. A gente já vai ter os parâmetros que a gente utilizou no último cadastro. Um outro formato para a gente poder cadastrar endereços é a gente acessar o menu Cadastros, Parâmetros do Endereçamento e Endereços. Aqui dentro desse mesmo caminho, a gente pode encontrar também as espécies de endereços para fazer a criação, o mesmo atalho que a gente fez anteriormente. Então, acessando o Cadastro, Parâmetros do Endereçamento e Endereços, a gente vai cair especificamente no nosso campo de endereços que a gente possui. Então, aqui dentro do grid, a gente vai ver todos os endereços que existem dentro do estabelecimento. Para a gente poder cadastrar um novo endereço, a gente vai clicar aqui no nosso canto com mais para a gente poder incluir um novo cadastro.
Em seguida, o sistema vai trazer o campo de etiqueta e endereço. Importante, esse cadastro ele é feito um a um, ou seja, se eu utilizo essa tela para cadastrar mais de um endereço, eu vou estar utilizando muito tempo, porque o sistema vai solicitar todas as informações para cada endereço que eu cadastrar, ok? O ideal, quando o cadastro de endereços é feito em massa, é utilizar o gerar endereços. Nesse formato, você consegue gerar mais endereços de uma vez. No campo etiqueta e endereço, a gente vai colocar exatamente qual etiqueta que a gente vai utilizar. Em seguida, a gente tem as opções de colocar os parâmetros de disponível, entrada, saída e movimento, os mesmos parâmetros que a gente viu anteriormente. O tipo endereço a gente pode relacionar como endereço de doca ou endereço de unidade final, sendo ou 160 ou 170 como endereço de unidade final. Ok? Os parâmetros de prédio, rua, fila e andar não são necessários nesse quesito, porque a gente já preencheu a etiqueta anteriormente. E a espécie endereço eu posso relacionar a qualquer espécie. No nosso cenário, a gente vai relacionar na espécie 6, que a gente criou anteriormente. Eu posso colocar os parâmetros de cubagem, sendo largura, comprimento e altura, e também uma prioridade de expedição específica para o meu endereço. Então aqui a gente vai colocar a prioridade como 1 e também os parâmetros como 1. Assim que eu finalizo esses parâmetros, eu posso gravar o meu endereço. Entrando pelo endereço que a gente acabou de criar, a gente também tem ele cadastrado e disponível para a gente poder utilizar dentro do processo na utilização da ferramenta. Então, depois que a gente finaliza o processo de cadastro do endereço, a gente pode filtrar especificamente por ele. A gente consegue ver que esse endereço está cadastrado e apto para ser utilizado dentro do processo na utilização da ferramenta Zion MLData. Bom, pessoal, então a gente fez a compreensão de como cadastrar endereços, quais são as informações importantes nos cadastros e como a gente consegue parametrizar. A gente entendeu que é um endereço de tipo 170, ou seja, uma unidade final, que é a unidade de armazenamento, que é o endereço que eu vou utilizar para armazenar os meus produtos, tanto para movimentar quanto expedir e também armazenar. Então é esse o tipo de endereço, unidade final. A gente entendeu também o que são endereços de tipo 160, que são endereços de doca utilizados para entrada ou saída de mercadorias. A gente também entendeu o que são espécies de endereços e como a gente consegue trabalhar com elas dentro dos cadastros dos nossos endereços. É importante ressaltar que essa parametrização e cadastro ela é feita a nível de estabelecimento. Ou seja, um estabelecimento tem etiquetas de endereço específica, posições específicas dentro do seu galpão ou do seu armazém. E deve ser parametrizado para cada estabelecimento as etiquetas de endereço específicas. O layout pode ser seguido que já possui no físico ou pode ser um layout totalmente novo. O sistema sempre vai permitir que a gente desenhe exatamente quais são os formatos de etiqueta ou de layout de armazém que a gente tem no físico, tornando ainda mais simples a utilização da ferramenta. Espero ter apoiado vocês e a gente se vê na próxima aula.